Tá gravando, Guilherme, a hora que tu quiser, tá? Tá bem, ótimo. Então, boa noite, pessoal. Chegamos, então, à nossa terceira e última semana de conteúdo, né? Quem quiser ligar sua câmera pode ficar à vontade. Esse aplicativo, né, dá para a gente a chance de habilitar a câmera, habilitar microfone, então podem fazer perguntas oralmente, podem ligar suas câmeras, que fica muito mais dinâmico, né, muito mais bacana, assim, da gente conversar, né? Apesar de você já ter me mandado perguntas, eu recebi 30 e tantas perguntas, né, um pouquinho menos do que na semana passada, mas foram perguntas muito boas, muito interessantes. De modo geral, o pessoal leu e se vinculou com o assunto, né? O assunto suscitou várias reflexões, eu achei muito bacana isso. Particularmente, esse é um texto que eu gosto muito, né? E essa é uma abordagem que eu gosto bastante também, esse modelo, né? esse modo de avaliar a política pública. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente adota essa perspectiva, né? E com isso a gente enriquece, né, o campo de análise, né, da política pública. Eu vou lá para... Cadê? Aqui. Então, o texto dessa semana obrigatório é o uso de modelos teóricos na avaliação de políticas públicas, né? Esse modelo, ele é um modelo, como eu disse, bastante usado na área da saúde, mas que tem começado a aparecer também, né, em outras políticas, o que é muito bom. Esse modelo, ele parte de um princípio que é a relação entre conhecimento científico e prática, né? Essa um pressuposto, né, desse modelo, que é essa relação entre conhecimento científico e prática, e essa relação ela coloca em relação também, né, dois agentes, né? De um lado, a gente vai ter, então, pessoas que executam as políticas, que são os trabalhadores dessa política, né, quem torna essa política realidade. A gente vai ter os formuladores da política, ou seja, quem pensou a política, né, e também vai ter os usuários, vai ter os beneficiários, né, o público-alvo, assim, entre aspas, dessa política, que basicamente são aqueles que são mais a quem a política é direcionada, né, quem é afetado mais diretamente por essa política. Isso coloca para a gente, então, de um lado, esse campo da prática, né, de quem está ligado diretamente com a prática da política, e, de um outro lado, o campo teórico, né, o campo teórico. Quando a gente fala em teoria, a gente está falando aqui de um conhecimento específico, um conhecimento que se volta para o real, que tenta aprender o real, ou seja, aprender aqui no sentido de fazer uma apreensão, né? De aprender o real para, a partir daí, produzir um conhecimento, né? Produzir um saber sobre esse real que está diferenciado, que avança, né, para os limites do senso comum. O senso comum, ele tende a nos dar respostas, né? O senso comum tende a nos dar a aquietar, a acalmar, né, nossas indagações, nossas angústias, né, nossas dúvidas. E a teoria, ela serve justamente para suscitar novas perguntas, para criar novas dúvidas, criar novas angústias, né? Então, enquanto a prática
nos permite... legal aí, o Michael e o Thales estão com as câmeras ligadas, muito bom, né? Eu fico bem feliz com isso, obrigado pela companhia. Então, enquanto a empiria, a prática, nos suscita respostas, nos dá uma direção a seguir mais clara, com base nas suas próprias premissas, né? A teoria nos leva a pensar, nos leva a perguntar, a questionar essa prática, a colocar em dúvida os próprios pressupostos dessa prática, né? Então, o que a gente está vendo aqui na proposta desse modelo de avaliação é justamente a tentativa de unir, de aproveitar o melhor, né, dessas duas dimensões que são tão apartadas, são tão distantes, no modo geral, na vida de quem pratica, de quem executa, né, ou de quem é beneficiário de uma política pública. Assim como também está apartada, muitas vezes, na vida de quem é um analista, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês assim de cara é que esse modelo, esse tipo de análise, ele ele oferece para a gente uma visão muito mais complexa, profunda, né, aprofundada da política pública. A gente não está tratando aqui de um ciclo que se fecha. Essa é a principal diferença, né? Quando a gente pensa no ciclo de política pública, quando pensa lá no PDCA, né, a gente está pensando em modelos que se fecham. Aqui, o modelo não se fecha. Pelo contrário, a presença do elemento teórico faz com que esse modelo permita o constante questionamento da política, da prática da política, né? Então, a gente tem aqui uma relação, né, que coloca a teoria em relação com o objeto, né? É esse segundo ponto que eu deixei aí, né? O objeto e objetivação, né? Então, quando a gente fala de objeto e objetivação, né, a gente está falando aqui de um avanço, né, que a teoria nos permite fazer. A gente sabe que os objetos científicos, né, os objetos produzidos pela teoria, são, o nome já diz, objetivos, né? Então, eu sei que aquele objeto, ele é o produto, ele é o resultado de um processo de investigação científica, a partir de determinados pressupostos de conhecimento, pressupostos epistemológicos, né? Então, quando a gente fala de objeto, a gente não está falando aqui de uma coisa pronta, né? A gente não está falando de algo que foi pronto, mas sim de algo que foi construído, algo que foi objetivado, né? E esse modelo, ele permite a gente, então, compreender a política como resultado de um processo de objetivação, né? O objeto de análise, a política analisada, é o resultado de um processo de objetivação. Com isso, eu entendo que eu atribuo um olhar teórico a essa política. Essa política não é simplesmente um fato, né? Não é uma coisa, mas é uma coisa pensada, né? É um objeto construído, é um objeto que foi elaborado, que foi produzido a partir de uma atividade racional, de uma investigação científica, né? Então, ter isso é muito claro, pessoal, porque os seus objetos, né, numa análise de política pública, não é simplesmente a política, mas é uma política pensada.
é um objeto que foi construído, né? A gente está construindo, então, aqui objetos. Quando vocês estão lá na tarefa 2, eu passei pela tarefa 2 de diversos de vocês, né? Não deixei comentários, mas queria ver por onde é que vocês estão andando, né? Como é que vocês estão fazendo. Eu vi muitas descrições oficiais das políticas, né? As políticas foram descritas oficialmente, né? Vocês escreveram lá o que era o Bolsa Família, o que era o RS mais igual, a política contra animais de tração animal em canoas, né? Eu vi essas descrições, mas não enxerguei ali um olhar teórico sobre isso. Não enxerguei ali nessas descrições a identificação dos pressupostos, de qual é a visão de pobreza que está ali, né? De qual é a visão de ética na relação ser humano-animal que está ali, né? Tem só uma descrição, né, do fenômeno, mas não tem um tratamento teórico, ou seja, não houve a adequada transformação desse fenômeno num objeto de pesquisa. Um objeto a ser investigado, a ser analisado. A investigação de um objeto exige o tratamento teórico desse objeto. Né? Uma péssima pergunta de pesquisa é o que é tal coisa. O que é uma descrição. Né? Você não tem o que investigar ali, o que pesquisar. Então, a pergunta de pesquisa ser boa precisa de conceitos. Né? Então, essa noção de objeto construído, ou seja, de um objeto que é objetivado, né? Que é construído a partir de pressupostos teóricos, é o que está sendo analisado aqui. Então, eu preciso olhar para uma política pública a partir desses pressupostos. A Juliana, né, ela fez uma pergunta muito interessante, a Juliana Vieira. Deixa eu ver se a Juliana está por aqui. Tá aí a Juliana. Então, Juliana, você me perguntou o seguinte, né? Ao longo das aulas, podemos perceber que a análise das políticas públicas é algo mais humano, com total interferência de quem solicita ou de quem analisa. Porém, essa semana estudamos sobre modelos teóricos na avaliação de saúde. Meu questionamento é: até onde essa inserção de modelos teóricos pode contribuir para uma melhor análise? E essa mesma criação de objetos não deveria ser estendida para as demais áreas e não somente ficar na saúde? Essa abrangência de interesse político? Então, o que a gente está propondo aqui é justamente, Juliana, a gente avançar, né, nessa abordagem teórica para todas as políticas de todos os tipos, né? É um pouco isso que eu estou propondo nessa atividade que vocês estão fazendo na disciplina, né? Começaram descrevendo a política, olhando para a política a partir dos conceitos de política pública, né? Compreendendo qual é o elemento público dessa política. No início, a preocupação de muitos de vocês era com a cientificidade, né, ou o caráter técnico da política. Vocês queriam muito saber como fazer uma política mais técnica, né? E agora já ficou mais claro para vocês, né, pelo que eu vejo da pergunta da Juliana, por exemplo, que a política ela é um elemento, a política pública é um elemento político. Né? Ou seja, ela é objeto de uma disputa de interesses, de atores que estão disputando, né? que têm recursos diferentes. Então, a gente olha agora para a política pública como um fenômeno, como um produto que é resultado de uma série de disputas políticas. Né? O conflito é inerente à política pública, começa por aí.
Então, a gente tem agora, com essa abordagem, a tentativa de tratar esses conflitos, tratar esse produto de conflitos a partir de um olhar que seja também científico, que seja também teórico. Porque esse olhar permite qualificar, permite avançar no conhecimento sobre essa política, propor melhorias, desenvolvimentos, correções, para além da pura empiria, para além da pura observação do que acontece. Então, para isso, né, a gente cria objetos, né, modelo. O Vitor Vazata, ele perguntou, né, que tipo de medida a gente pode adotar para minimizar a subjetividade no processo de avaliação de política pública, na avaliação de programas, né? Então, Vitor, essa é uma questão que a gente vai tentar tratar ao longo da nossa conversa hoje. Aí o Adriano perguntou se é possível a gente avaliar programas de saúde, por exemplo, né, que são utilizados em outros estados, se é possível aplicar essa avaliação feita em outros estados para o Rio Grande do Sul, né, considerando, então, as grandes diferenças que a gente tem. Essa diversidade, essa diferença, né, ela precisa ser considerada teoricamente. Se os mesmos pressupostos teóricos estão colocados, se eu crio um objeto modelo que tem os mesmos pressupostos teóricos, eu consigo fazer, inclusive, comparações. Se eu não tenho a criação de objetos modelo, eu não vou conseguir fazer comparações. Tá? João Gilberto, você perguntou também sobre o objeto modelo, né? Essa é a importância do objeto modelo. Essa é a importância do objeto modelo, né? Então, os saberes empíricos, então, que a gente vai ter nesse objeto modelo, são saberes que vão estar coadunados, vão ser somados a saberes teóricos, né, saberes científicos. O objeto modelo, ele tem uma definição, básica, assim, né, que as autoras estão trazendo do Bunge, né, se eu não me engano. O objeto modelo, ele é um objeto que foi representado, né? Ele foi representado graficamente, né? Então, é um objeto construído, um objeto científico que foi abstraído e transformado, então, num modelo, numa figura, né? Essa figura, ela vai representar as relações e os movimentos que esse objeto faz. Ou seja, o objeto modelo, ele vai ter como referência a sua teoria, né? A teoria do objeto modelo. A teoria aqui é a explicação das relações, dos movimentos que o objeto faz. Essas relações, elas não são aqui mais as relações fatuais, empíricas, do tipo a servidora fulana entrega um formulário que o usuário Beltrano preenche para ter acesso a determinada política. Não é isso aqui. A relação não é um procedimento.
é uma relação entre elementos que são abstraídos da realidade, colocado nesse modelo, nesse quadro, né, nessa figura, nessa imagem, né, e que vão representar uma teoria sobre aquele objeto, né? O objeto modelo não é o objeto real. O objeto modelo é uma elaboração mental, é uma representação gráfica do objeto real. Bom, vamos seguindo. Tem algumas pessoas com um problema de... não estou conseguindo ouvir, mas eu não sei. Tá? Então, se alguém tiver dificuldade de compreensão em algum momento agora, pode depois ver a gravação. Né? Nesse momento, anota aí mais ou menos quantos minutos tem de videoconferência e depois a gente avalia. Tá? Vocês avaliam aí. Tem uma questão aqui de fundo, pessoal, que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele está presente aqui também. Tinha uma pergunta boa sobre o neoliberalismo, deixa eu ver se localizo ela aqui. O Lucas Menezes perguntou, né? Considerando a dificuldade com a coleta e organização de dados primários no Brasil, né? Ele traz como exemplo a suspensão do IBGE em 2020, o risco de premissas falhas ou avaliações equivocadas do contexto pode estar distanciando os modelos teóricos das ações práticas realizadas? Olha, Lucas, sim, né? O que você está trazendo na sua pergunta é justamente um sinal do neoliberalismo, né? A supressão de determinada ação investigativa, né, que exige altos recursos, como um censo, pode ter problemas sérios, né, para a construção de políticas públicas no curto e no médio prazo. Porque se você não consegue ter um retrato, né, da população brasileira ou da população de uma cidade, de um estado, né, você vai ter muita dificuldade em formular uma política pública que seja efetiva para aquela população. Né? Fica muito difícil formar uma política pública para aquela população se você não conhece aquela população. Né? Então, o neoliberalismo ele faz isso. É por isso também que muitas vezes perspectivas mais liberais de avaliação de política pública, né, recorrem a modelos, a abordagens que, como o ciclo PDCA, né, que já são encerradas em si, já tem ali já uma proposta amarradinha, que você não precisa reunir pensador, reunir gente que conhece a política na operação, gente que está pensando sobre a política, pesquisadores daquela política, né? Não precisa disso. Basta um cara fazer, né? Um servidor lá de departamento faz, então a secretaria faz, uma avaliação daquela política entrega e acabou. Ou um acadêmico, né? Um pesquisador acadêmico se dedica a estudar uma política, faz o ciclo PDCA e está pronto, né? Não tem ali uma necessidade de abstração de elementos empíricos para a teoria, né? Não tem necessidade de tratamento teórico da empiria que vão exigir, como vai exigir, né, a abordagem do marco teórico, né, do marco lógico, enfim, para a tentativa, né, de explicar e prescrever mudanças na realidade. Né? Bom, então, o modelo teórico, né?
o que é um modelo teórico? Se vocês estão com o texto na mão, né, vocês vão ler ali, também vindo Bunge, né, essa definição. O modelo teórico é um sistema hipotético dedutivo que concerne um objeto modelo, que é, por sua vez, uma representação conceitual esquemática de uma coisa ou situação real, né, ou suposta como tal. Então, essa definição ela é bem capciosa, né? Porque você tem, então, primeiro que o objeto modelo é uma representação conceitual, esquemática de uma coisa real. Então, a política existe lá na realidade, mas o meu objeto não é a política na realidade, até porque eu sei que eu não consigo apreender a política na realidade, né, tal como ela existe. Então, eu preciso abstrair, né? Então, eu represento num esquema conceitual a política. Essa representação é o meu objeto. Meu objeto é essa representação, né? E o modelo teórico ele é um sistema hipotético dedutivo que concerne a esse modelo. Então, os objetos modelos eles fazem parte de teorias científicas e os modelos teóricos eles são o contorno, né, desse objeto modelo. Os modelos teóricos, pessoal, eles sempre a gente vai representar eles em símbolos, em figuras, em diagramas, né? Mas a gente vai descrever as ideias, né? As frases, os enunciados que compõem a teoria daquele objeto, né? A teoria que se desenvolve sobre aquele objeto, né? Porque essas imagens, o Bunge vai dizer, essas imagens elas não são os componentes da teoria. O que compõe a teoria daquele objeto, né? A teoria que explica aquele objeto, é a ideia, né? Então, os modelos teóricos eles são uma teoria específica de um objeto real que foi constituído por uma teoria geral, né? Então, eu tenho uma teoria de fundo, uma teoria, uma macroteoria, como alguns vão dizer, né? Eu tenho uma teoria de fundo e essa teoria de fundo serve para eu compreender um objeto. Essa compreensão teórica desse objeto é a teoria específica, é o modelo teórico. Tá? Nesse movimento, tanto o modelo teórico enriquece a teoria geral com um objeto, quanto o objeto é compreendido, é enriquecido pelo modelo teórico. Eu sei que isso parece às vezes meio confuso. Né? Opa, passei demais. Aqui. Então vamos lá. Eu até tenho aqui uma cabecinha transformada em estrelas, né? Virou. A cabeça faz. Né? O modelo teórico é uma teoria específica de um objeto suposto real, ou seja, eu pressuponho que um objeto é real, né? Que ele existe. E esse objeto que existe pode ser explicado e essa explicação vai estar constituída por uma teoria geral. É isso que é um modelo teórico. Tá? Então, não é uma teoria geral, não é uma explicação geral que serve para qualquer coisa, que explica qualquer coisa. É uma teoria que eu, enquanto analista, eu, enquanto pesquisador, desenvolvo, eu crio aquela teoria para explicar um fenômeno, para explicar um objeto modelo. Tá? Porque eu parto da ideia, eu parto do pressuposto que eu não consigo compreender o real totalmente tal qual ele acontece. Esse caminho é um caminho para que eu possa compreender
algumas manifestações desse ideal. O Luciano Petri ele perguntou qual é a etapa mais difícil, né, da criação de um modelo lógico. Olha, Luciano, eu acho que a etapa mais difícil da criação de um modelo lógico é justamente quando a gente não entende, né, que se trata de uma abstração, né, que a política que a gente está analisando ela precisa ser simplificada, a gente precisa simplificada não é uma boa palavra, a gente precisa representar de outra maneira aquilo que eu acho que eu conheço. Eu preciso representar de outra maneira aquilo que eu acho que eu conheço. Então, essa é a passagem mais difícil. É sair daquilo da especulação, né? Eu acho que eu sei o que é o Bolsa Família, por exemplo. Né? Eu lembro que quando eu estava fazendo tese de doutorado, eu entreguei para a minha orientadora na época uma versão com uma descrição do Bolsa Família. Eu entrei no site do Ministério, procurei o que era o Bolsa Família e escrevi uma descrição para ela. Ela me xingou e me devolveu o texto com toda a razão. Porque aquilo não era suficiente. Não eram as informações oficiais do Ministério da Saúde que me diziam o que era o Bolsa Família. Eu tive que buscar mais informações, eu tive que compreender o Bolsa Família no contexto das políticas sociais e tal, para poder descrever o que era o Bolsa Família, para poder transformar o que existe na vida real, que é a implantação do Bolsa Família, num objeto modelo. Então, tem ali a Bolsa Família como objeto modelo, né, ou seja, eu dou um tratamento teórico para o programa. Porque eu sei que, na realidade, eu não consigo compreender ele. Na realidade, ele é confuso. Por isso que eu usei nessa apresentação aqui, a primeira figurinha aqui de uma cabeça confusa com uma cabeça com uma espiral mais clara, mais organizada, mais definida. Por quê? Né? Porque o modelo teórico, ele torna inteligível, né, aquilo que, na realidade, parece existir de uma maneira confusa. O Luiz Carlos Miller, ele perguntou o seguinte, qual a real capacidade da administração pública em gerir ou avaliar os resultados das políticas públicas implementadas em virtude da aparente falta de indicadores de controle, né? Essa situação acaba reforçando o conceito de superficialidade apresentado pelo SEC, em que ele diz que as interpretações do problema são geralmente autointeressadas e também insuficientes. Então, Luiz Carlos, o tratamento teórico, né, a transformação desse objeto dessa coisa confusa que existe na realidade num objeto teórico possibilita justamente avançar para além dessa superficialidade, né? E os indicadores, eles vão servir para a gente ter um parâmetro na formação, né, desse modelo. Porque o indicador sozinho ele não me diz se a política é efetiva ou não. O que é efetivo aqui? É resolver o problema. Né? Só um indicador não responde se ela resolve o problema. É uma pergunta que dialoga um pouco com o que a Sandra Maglianoni trouxe. Né? Ela trouxe o IDESE, que é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Rio Grande do Sul, né? E pensa, como é que eu posso então encontrar problemas concretos na investigação científica, né?
a partir do IDESE. Então, o que eu quero dizer aqui é que os indicadores, os índices que permitem a gente ver se uma política está avançando ou não na atenção, na melhoria da vida das pessoas, não depende exclusivamente, não é critério suficiente para isso, né? O que o modelo teórico coloca para a gente é que há uma inter-relação, né, entre o que é esperado, né, e o que é formulado e o que é esperado. Bom, aqui a gente tem alguns constitutivos, né, para a construção do modelo lógico. A primeira coisa é especificar sobre o problema ou sobre o comportamento visado, né? O que a gente quer dizer com isso, né? O modelo lógico, ele coloca a teoria em ação, né? É uma teoria que é, ao mesmo tempo, descritiva, né? Que diz, então, como acontece, né? E também é prescritiva. Então, você pega lá o desenho do programa. O programa deveria ser assim. Ele foi implantado, ele foi pensado para ser assim. Quem foi que falou de... O Grajara, você perguntou da lei que rege o programa de cotas, né? Então, veja só, a lei foi criada para ser daquela maneira, ela foi pensada para ser daquela maneira. Mas as leis que fundamentam políticas públicas, muitas vezes, não estipulam indicadores de acompanhamento, não estipulam um mecanismo de avaliação, né? Elas simplesmente ali constituem um marco legal introdutório para dar conta dessa lei, né? Então, é preciso que a gente especifique um pouco mais o problema, né, o comportamento visado, para que possa avançar. Então, essa teoria, né, ela é descritiva, ela explica o que é, o que acontece, mas também ela precisa ser prescritiva, né? Ela precisa fazer referência à estrutura que o programa deveria ter, né? Então, como deveria ser a implementação, quais eram os produtos que deveriam resultar desse processo, né? Qual era o tratamento que deveria ser dado para uma tal questão, né? E então é uma teoria que de um lado explica o que é e diz como deveria ter sido, né? Como deveria ter acontecido. Então esse deveria ter sido aí envolve, né, essas especificações, então, sobre um problema que é social, né? Em seguida, a gente tem a definição da população-alvo, né? Então, a gente tem aí para quem esse programa é pensado, para quem essa política pública é pensada, quem são essas pessoas, como é que elas se caracterizam, onde elas estão, né, na sociedade, elas estão dispersas, elas estão concentradas, qual a sua condição socioeconômica, sua escolaridade, a sua condição de compreender a própria política. Muitas vezes as pessoas que são beneficiárias políticas não conseguem compreender a política, né? É muito comum, acho que a coisa mais comum é que as pessoas não consigam compreender a política que foi desenhada para elas e como aquela política afeta a vida delas, né? Então, isso é um elemento para se trazer também. Tem as condições do contexto, né? Em que contexto essa política se desenvolve, né? Então, pensa, por exemplo, numa política que trabalharia, sei lá, com agricultura orgânica, tá? Com produção de pequenos agricultores orgânicos. E o contexto que a gente vive no Brasil hoje, ele é favorável a essa política?
Então, isso muda. Se fosse um contexto diferente do atual, a política mudaria, né? Se eu quero, por exemplo, ter uma campanha de imunização, né? Foi um assunto que veio muito, né? A pessoa está falando muito da imunização, muitas perguntas sobre o Covid-19, sobre imunização. Você tem uma campanha de imunização, o contexto que se tem hoje no Brasil, no mundo, em determinada cidade, como é que aquela política se relaciona com o contexto, né? Isso é importante da gente ter em mente também. Então, a gente tem aí depois o conteúdo do programa, né? Ou seja, quais são os componentes do programa, quais são os serviços que vão ser colocados em ação, né, para executar aquele programa, como que esses componentes vão atuar nessa execução, né? Quais os resultados que eu posso prever, né? E a gente tem aí esses elementos aqui, esses três elementos, os do meio, né? Eles dizem muito respeito àquilo que ao que acontece, né? Que é a população-alvo, a população-alvo até que nem tanto, né? Mas as condições de contexto e conteúdo do programa dizem muito respeito ao que acontece. Quando eu penso em especificação sobre o problema, população-alvo e os atributos que são necessários para gerar os efeitos esperados, eu estou pensando, então, no como deveria ter sido, né? O que deveria ter acontecido. Então, a gente tem aí a criação de parâmetros que nos permitem avaliar a política em execução. Então, não preciso esperar a política ser concluída, a política acabar, né? Assim, um programa ser encerrado para avaliar o programa. O modelo lógico permite que a gente avalie um programa enquanto ele está sendo executado, enquanto ele está em ação, né? Porque a gente consegue confrontar o prescrito com o realizado, né? Os índices ajudam a gente a fazer isso, mas os índices sozinhos não são suficientes, né? A gente vai ter aí, por exemplo, a criação de indicadores, né? Como um elemento importante no desenho. O desenho precisa apontar indicadores, né? Precisa apontar um critério de avaliação, né? Como é que eu vou saber se a política está sendo efetiva ou não? Eu vou ter um critério final, eu vou ter critérios intermediários, eu tenho indicadores intermediários, né? É sempre bom ter indicadores para ajudar, né, a saber se os atributos que eu tenho são os necessários, né? Você precisa ter outros atributos, ou novos atributos, ou mais atributos para conseguir gerar o efeito que eu espero, né? Então, a gente agora pode passar para a figurinha em si, né? Os elementos de um modelo lógico. A gente tem aqui os recursos, né? Os insumos, as atividades que vão ser, que se esperava que se implementasse, né? Essas atividades, então, são os componentes, assim, por assim dizer, do programa, né, em avaliação, né? E aí você pode perguntar, Guilherme, como é que eu detalho essas atividades? Eu tenho que apresentar como essas atividades? Bom,
a maneira como você vai trabalhar com essas atividades vai depender de como você vai mensurar, tá? Se você está fazendo uma avaliação mais global, né? Você quer saber, por exemplo, efeitos da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, né? Você vai descrever de maneira mais geral também essas atividades. Se você está olhando para um contexto específico, né? Sei lá, por exemplo, para o desempenho da vacinação na UBS Santa Marta, né? Você vai ter um detalhamento muito maior, né, dessas atividades, né? O terceiro elemento que, então, compõe, né, são os produtos, né? Então, os produtos aqui vocês podem pensar, inclusive, em indicadores, né? Ou características específicas, né? Do serviço que vai ser realizado, né? Do que vai acontecer ali, né? Então, você tem a atividade e qual o serviço que vai ser realizado nessa atividade, né? Então, você consegue estipular critérios a partir desses serviços, né? E também descrever os serviços. Em seguida, você tem o público-alvo, né? Tem a descrição do público-alvo. Então, se esses produtos aqui são aplicados a essas pessoas, quais os efeitos que eles geram? Né? Quais os efeitos que a aplicação de vacina como um produto da vacinação, né, gera para o determinado público-alvo no curto prazo? Então, você consegue também listar esses efeitos de curto prazo, que vão gerar efeitos intermediários, né, e depois efeitos de longo prazo, né, que vão culminar com a solução do problema ou com a tentativa de solucionar o problema, né? Aí aqui nessa figura tem um outro elemento que vejam, se a gente estivesse pensando no PDCA, né, a gente teria uma coisinha linear assim, né? Haveria um círculo, né? Na verdade não é linear, é circular, né? Aqui está aberto, a gente tem uma figura aberta, com flechas que estão em níveis diferentes, porque a gente sabe que efeitos de curto prazo não vão gerar efeitos intermediários consequentes, né? Que há outros elementos que podem influenciar ali, que são justamente as influências externas, que é o contexto, são alterações na política de modo geral, nas condições socioeconômicas, né? Como outros programas que são relacionados àquele programa que você está analisando, podem interferir, por exemplo, se você está analisando o Bolsa Família num bairro pobre e você está analisando uma política de contenção da criminalidade ou de fomento ao esporte, né? Então você sabe que não vai ser só o Bolsa Família ali, mas também outra política que vai influenciar e que vai poder contribuir para o seu programa ou atrapalhar o seu programa eventualmente, né? Às vezes acontece. E isso vai influenciar também nos efeitos intermediários e vai influenciar também no processo, né, nas atividades, nos produtos, né, e que vão levar indiretamente aos efeitos de longo prazo, né, a possível ou não solução de um problema. Então, a gente está aqui dialogando com uma lógica, né, que não é fechada, que é, pelo contrário, ela é aberta, ela está passível a alterações, a trocas, né, a intercorrências. A gente
quando a gente fala de modelo teórico, né, de um marco teórico, a gente está falando de estudos que vão precisar de elementos quantitativos, como indicadores, né, de modo geral, mas também de elementos qualitativos, né? A gente precisa de articular opiniões, impressões de usuários, de trabalhadores que operam essas atividades, né, que realizam as atividades, para contemplar, então, essa diversidade, né, de pontos de vista, diversidade de conhecimentos que embasam, né? O Ricardo Fink, né, ele perguntou de que forma a divisão de responsabilidade entre o governo federal, estadual e municipal afeta a análise de programas de saúde, né? Então, Ricardo, no caso da saúde, a gente tem aí a responsabilidade, né, do financiamento, como que os recursos entram, como as políticas às vezes são desenhadas pelo Ministério e tem componentes estaduais e municipais, né? Essa composição do marco de responsabilidades da União, dos municípios, dos estados, né? Ela é bem complexa e isso, de fato, é um elemento que afeta sempre a análise de programas de saúde, não só pela questão orçamentária, né, pelo Pacto Federativo, mas também pela própria responsabilidade, né? Isso acontece também no campo da educação, onde a gente tem a distribuição aí de educação, educação fundamental, né? O ensino básico, o ensino superior, a gente tem as séries iniciais, né? Tem uma divisão de responsabilidades que afeta sempre a análise de políticas públicas. Isso está sempre pensado, né? É muito raro a gente ter um programa municipal, por exemplo, que não esteja dialogando ou não seja parte de um arcabouço maior de um programa estadual ou federal, né? Geralmente, os programas eles acabam se complementando nesse sentido, principalmente no campo da saúde e da educação. E aí, continua perguntando, né, de que forma a teoria impacta negativamente na intervenção nos campos de saúde e qual o modelo de políticas públicas adotado que possui mais sucesso na implementação na área da saúde. Na área da saúde, bom, de novo, a gente está falando aqui de modelo de análise, né? A gente está analisando, não aplicando, né? Não é um modelo de aplicação, é um modelo de análise. Então, a gente precisa ter consciência, né, de que a realidade ela é muito dinâmica, né, e que os programas de saúde, né, as ações que os governos desenvolvem, elas são complexas, são multifacetadas, elas são contraditórias, às vezes porque elas são produtos de interesses contraditórios, né? Então, a gente tem essa dificuldade na implementação, né? A implementação já é um processo difícil. A avaliação, ela tem essa missão, essa tarefa árdua, né, de lidar com toda essa complexidade, né? Então, é difícil realmente, é uma tarefa árdua, como eu disse, né, mas estamos aí.
Maicon, você perguntou sobre a campanha de vacinação contra o coronavírus, né? Considerando o objetivo de avaliação completa de todas as pessoas com mais de 18 anos, né, até o prazo de final de 2021 ali, isso é mais ou menos 70% da população do país. Se 85% desse público-alvo for atingido, a gente vai ter mais ou menos 60% da população vacinada, né? Isso vai reduzir mortes, internações. Devemos considerar essa política pública eficaz. Aí tem um conceito que é o de eficácia, né, Maio? A gente pode dizer que foi uma política pública eficiente. Bom, a gente não sabe se foi eficiente ainda ou não, porque a gente não sabe quanto que essas vacinas custaram, de fato, né? A gente está vendo toda uma investigação sobre os custos dessa vacinação, de tudo isso ainda, mas talvez ela seja eficiente, né? Porque você vai ter aí mais ou menos 60% da população total vacinada, talvez isso não seja eficaz, mas é eficiente, né? O governo poderia ter agido de outra maneira, trazido elementos distintos ou há mais tempo, né? Articulado campanhas de conscientização e tal, que poderiam tornar essa política eficaz, talvez até efetiva. Talvez não fosse uma política efetiva, né? Como a gente está vendo na Nova Zelândia, né? Que eles têm uma efetividade nisso. A própria China tem conseguido ter um desempenho surpreendentemente bom para um país daquele tamanho, né? Com a quantidade de gente e tal. Então, o critério aí não seria o da eficácia, talvez, mas da eficiência, né? Já está sendo eficiente se a gente olha simplesmente para o critério, né, para o indicador ocupação de leitos, né? Não sei em qual cidade você está, mas em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem ontem, pela primeira vez, desde maio, a gente teve menos de 80% de leitos de Covid ocupados na cidade, né? Então, Pelotas, eu não sei como é que está a situação aí em Pelotas, mas não deve ser muito diferente, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente já está vendo Claro, Porto Alegre tem 60% da população acima de 18 anos vacinada já, né? Então, isso influencia. Então, a gente consegue ver que a vacinação tem cumprido com requisitos, né? E isso dialoga com uma pergunta que o Wagner fez, né? Não sei se o Wagner está por aí. O Wagner perguntou se a decisão do Ministério da Saúde de recomendar, né, por meio de um aplicativo que é o Traticov, né, o uso de medicamentos para tratamento precoce, para um suposto, né, tratamento precoce que a gente sabe que não existe, né, dos sintomas de coronavírus, não seria um exemplo típico de solução pseudocientífica, né? Sim, Wagner, é pseudocientífica, né? Não havia modelos teóricos e formais ainda que fossem desenvolvidos para o assunto, né? Mas esse problema, ele é um problema de ordem política também, né? É isso que eu sempre tento reforçar. Nenhuma política pública ela é apenas né, técnica, ela também é política. Aliás, ela é muito mais política do que técnica, né? Isso que acho que é a grande lição que a gente fica da disciplina, né? E que no contexto neoliberal exige que a gente reconheça isso, né? E pense nos limites que a gente tem, então, quanto analista, para propor melhorias em política, né? Ou a tarefa que a gente tem, né? Mesmo no contexto neoliberal, de exigir quem está atuando na administração pública, né? De exigir aí uma análise adequada de políticas públicas para que a gente não fique sempre nessa empiria, tentativa e erro, né? Nessa completa bola de cristal, às vezes, né? Que a gente vê
na administração pública sobre o que fazer com as políticas públicas, né? Ah, eu acho que tal coisa, mas qual é o critério, né? Como é que esse critério foi escolhido? Qual é o resultado esperado? Mas por que esse resultado esperado é esse, né? Quais são os fundamentos desse resultado esperado? Então, é um pouco por aí. O João Gilberto está perguntando aqui, né, se os parâmetros de avaliação funcionam como indicativo para avaliar as políticas que já estão em funcionamento. Sim, João Gilberto, sim, funcionam, sim. O bom desse modelo, né, dessa proposta aqui, é justamente que a gente consegue olhar para o que está em acontecimento, né? Isso dialoga um pouco com o que a Josi perguntou. Ela perguntou se o analista tem que levar em consideração o contexto, né, de um governo liberal, de um governo populista, né? Sim, certamente, e as políticas outras que são desenvolvidas por esse governo, né? As práticas de governo também, se são um caso, também devem ser consideradas, né? Recebi perguntas bastante boas, não dá para falar de todas, o Adriano, a Vanessa, a Aline, a Luana, o Jefferson, o João Ricardo, a Ana Clara, Joel, Camila, a Kátia, o Lucas eu já comentei, a Priscila, a Roberta, o Sandro, a Tamira, e o Natan, né, também mandaram perguntas, dessas que eu li aqui no nosso bate-papo de hoje. Bom, pessoal, eu sei que é um conteúdo bastante novo, né, bastante surpreendente, assim, perto do que muitos de vocês já deviam saber, já deviam conhecer de política pública. Eu sei que não é uma abordagem muito comum, mas eu acho que é um desafio que devemos levar em frente, né? Fico à disposição de vocês que precisarem, tá? Podem escrever, mandar mensagens. Quem quiser trabalhar com políticas com esse modelo nos seus TCCs também, já me disponho a orientar, me disponho a ajudar vocês a pensar sobre o assunto, né? Ficamos por aqui hoje, passamos um pouquinho do horário, mas começamos também um pouquinho depois do horário, né? Faltam uns minutinhos ali passados do início, então não foi nada demais. Bom, espero que tenha sido proveitoso, que a disciplina esteja fazendo sentido para vocês, que vocês estejam pensando, né? A principal tarefa da disciplina é essa, é pensar ou repensar sobre políticas públicas e olhar para elas de uma outra maneira, com um outro olhar, com um olhar que seja um pouco mais coerente, né, com o que acontece de fato na realidade, né, que não é aquele mundo perfeito, né, de uma coisa que começa e que termina sempre igual e previsível, né, o que a gente vê muito mais é imprevisibilidade, erros, confusões, disputas, trocas, né, e esse tipo de análise permite a gente enxergar essas coisas, o que é muito bacana, né, então fica mais perto do real. E espero ter sido proveitoso para vocês, então, pessoal. Deixo o meu abraço, meu boa noite, um bom final de semana, né? E nos encontramos aí em próximas oportunidades, assim que der. Tá certo? Obrigado, professor. Parabéns pela mudança da plataforma. Eu acho que fica bem mais, assim, mais próximo, né? A gente se sente mais na aula mesmo, né? Sim, é melhor. E esses comentários que vocês fazem, né, que você fez agora, tá, de poder ter feito também ao longo, né, que quando vocês começarem a incorporar essa dinâmica nova, vocês vão ver como fica mais interessante. É muito mais interessante. Tá bom, obrigado. Tá certo? Abraços, então. Boa noite, pessoal. Abraço, boa noite. Certo, pessoal, é isso. Boa noite a todos. Creio que
a plataforma acho que melhora bastante, né, a interação que a gente tem.